Então, boa noite. Vamos começar nosso evangelho. Vou pedir a todos que, da sua maneira, conecte-se com a espiritualidade amiga, cerrando seus olhos, abrindo seu coração para essas energias que nos envolvem, a energia dos nossos mentores espirituais, dos nossos amigos que estão ao nosso lado para nos ajudar, para aprender com a gente, que a gente possa receber essa energia, abrir os nossos ouvidos e os nossos corações para o aprendizado de hoje, entender a mensagem por trás de tudo isso, o que a gente precisa aprender hoje, que a gente possa ser envolvidos nessa luz, nessa paz, para que nosso final de semana seja maravilhoso e a gente realmente consiga nos aquecer espiritualmente para a nossa jornada que ainda continua. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, como eu falei para vocês, hoje o capítulo é o capítulo 5 ainda, o item 28. Então, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Eu vou fazer a leitura aqui, eu não trouxe slide para compartilhar hoje, mas a gente vai bater um papo aqui, deixo à vontade, caso alguém queira contribuir, abrindo, né, o microfone, pode levantar a mãozinha ou abrir, eu não consigo enxergar todo mundo, então pode abrir o microfone se alguém quiser falar. Bem, o item fala assim: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Quem de vós daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Então, a primeira pergunta aqui já nos chama a atenção para a nossa prepotência, vamos dizer assim, o nosso achar que a gente consegue entender quais são os desígnios de Deus nesse caso, né? Porque esse item aqui, ele vem falar especialmente da eutanásia ou do suicídio assistido, como eu vou explicar um pouquinho no decorrer dessa nossa conversa. Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ou seja, não é possível que Deus deixe chegar naquele último minuto, que seria teoricamente o último sopro, e que depois lhe recobre a consciência ou lhe dê mais um tempo para viver alguma experiência aqui na Terra? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe que o que passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quando o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto
porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. E aí, aqui, eu trouxe algumas reflexões para a gente, principalmente em relação a essa questão do materialismo, né, que seria o nosso apego ao nosso ego, a nossa figura psíquica, terrena, e a nossa alma, né, nosso verdadeiro eu superior, tem tantos nomes, mas a gente aqui pode falar o nosso espírito. Então, como que a gente consegue olhar esse fim, né, esse fim sofrido, que é o que fala aqui nesse tema, né, quando a pessoa fica doente sem esperança de cura, ou que está acamado, mesmo sendo novo, que pode ter uma doença degenerativa, mas que vai ficar não se sabe quantos anos naquele corpo enfermo. Então, existem alguns países que legalizaram a eutanásia. O que é a eutanásia, né? Na verdade, eles falam que é a morte sem dor física precipitada por medicamentos. Então, seria uma decisão do nosso ego em acabar com a própria vida. Ou, em alguns casos, nos países que é possível, existe a eutanásia praticada ou pelos médicos ou por familiares, que decidem dar um fim àquele sofrimento, que acham que a pessoa não merece sofrer, ou que acham que precisa acabar logo, que isso é um ato de caridade. Então, quem defende a eutanásia fala muito a frase que a gente também escuta em relação ao aborto, né? Que é a questão do que o corpo é meu, eu decido quanto viver e como morrer. Então, que é um olhar para a parte material, né? Para aquela pessoa que realmente acha que acabando com o sofrimento, acabam as dores. E nós, que temos o conhecimento do Evangelho, a gente traz essa pergunta, né? Será mesmo que acaba as dores? Se a gente parar para pensar, o que a gente acha? Será que realmente acaba as dores? Estou vendo a Marilu fazer assim, né? Então, a gente não sabe exatamente quais dores vão com a gente para o além-túmulo, né? Porque a gente tem a bênção de não lembrar. Mas a gente, que é estudante do Evangelho, seguidora dos desígnios de Cristo, a gente entende que não vai acabar. A gente vai levar aquele além, né? Da culpa do suicídio ou da sensação de ter sido assassinado, né, quando existe a eutanásia ativa, que é a eutanásia praticada pelos médicos e pela família, que tem uma pessoa decidindo pela eutanásia, e existe a eutanásia passiva, que é o que a gente chama de suicídio assistido e que em muitos países ele a países como a Suíça, a Colômbia, a Holanda, é legalizado. Então, a pessoa pode deixar registrado em cartório que quando ele morrer, quando ele tiver sem muitas chances de viver, que ele gostaria de passar pela eutanásia. Aí existem várias discussões em relação a isso. Principalmente algumas pessoas que mudam, dentro dos Estados Unidos existem alguns estados também que aprovam a eutanásia, e existem casos das pessoas que se mudam para países ou se mudam para estados que a eutanásia é permitida para realmente ter o direito de morrer do jeito que quer. E essa questão até apareceu uma vez no jornal, me lembro não há muito tempo, acredito que em 2019 no máximo, em que um idoso estava se mudando para a Holanda justamente porque ele queria morrer. Ele era um pesquisador super renomado de tantos anos na ciência e ele achava que já estava vivendo muito, que ele queria morrer dignamente. E ele ainda andava, ainda falava, estava com pleno gozo. Então, assim, a gente... Não existe só o caso da eutanásia quando você está no fim, quando a pessoa está no fim. Existe o caso da eutanásia, onde a pessoa cansou de viver e realmente só quer morrer. Então, a gente precisa olhar, será que esse ato de suicídio que acompanha a pessoa no além-túmulo,
como que ele é recebido? Como que isso vai passar na consciência? Porque aquele estágio, né, que quando chega do outro lado e se depara, né, do outro lado que eu digo, no plano espiritual, e se depara de que nada acabou, meu Deus, ou, né, toda a minha dor, toda os meus sentimentos, né, culpa que seja, só se intensificam, porque agora eu tenho mais um problema para resolver agora na minha evolução. E esse caso é interessante, tem vários casos de pessoas novas que estão com doenças terminais ou, né, que estão com aquele problema muscular que vai atrofiando o corpo, que mudou para o estado de Oregon, onde é permitido para poder fazer eutanásia. Então, se a gente pensar na questão do como que uma pessoa assim olha a vida espiritual. Será que olha? Será que acredita? Ou só está olhando que a matéria é o fim? Como que a gente a minha reflexão aqui não é para julgar, pelo contrário, é para a gente ter um olhar de compaixão e de entendimento o quanto que existe ainda um processo evolutivo para muita gente avançar. Não que a gente não precise, né? Todos nós precisamos, mas a gente já entende essa questão da necessidade de passar por algumas provas, mesmo que muitos espíritas ainda tenham muito medo de morrer, que ainda tenha muito receio de passar por esse momento, né, morrer o corpo, de passar por esse momento de desencarne. E aí, nos meus estudos, eu aprendi outros nomes também. Não existe só a eutanásia, né? Que seria a decisão pela morte. Mas existem outros termos, como a ortotanásia, que, na verdade, é quando a pessoa está no estágio final da vida, você não mais dá remédio, ou você não mais alivia as dores para poder não retardar a morte. Mas, ao mesmo tempo, é uma discussão muito grande na medicina. Qual é o momento certo de deixar isso acontecer, para não deixar que a pessoa sofra um longo período sem assistência? Isso acontece muito nos casos de doentes de câncer terminal, que falam, olha, a gente não tem mais nada para fazer, é importante que fique na casa, em volta dos seus familiares, com todo o amor, que esse é um momento de reflexão que ele precisa passar. Então, acredito que existam casos onde há medicamentos para aliviar dores e outros casos eu não sei se a própria pessoa decide não vou tomar para eu poder morrer mais rápido. E tem também um outro tema que é a distanásia, que na verdade a distanásia é o contrário da ortotanásia. Quando a pessoa está já praticamente morta, você liga ela em aparelhos, né, o corpo está praticamente não mais sobrevive, você liga ele em aparelhos e prolonga a vida dele, do corpo por mais tempo, até muitas vezes dificultando o desenlace espiritual. Então, existem esses termos e eu trouxe mais para conhecimento, para aqueles que não conhecem, para a gente ver. Essas são discussões sociais, né, no âmbito social, porque está muito ligado a esse processo do desencarne que ainda, para muitos, é um momento de medo, é um momento de desconhecimento. É claro, é um desconhecimento para todos nós. A gente acredita que a gente vai ter um suporte, que a gente vai conseguir passar por esse momento, mas na realidade é que a gente não sabe completamente. Né? É um desconhecimento para a gente ainda. E a gente que trabalha aqui no centro, os médiuns que têm essa possibilidade de atender aqueles irmãos que já desencarnaram, né, os espíritos que já desencarnaram, a gente sabe das histórias o quanto que tem muitos deles que ficam muitos anos, séculos, presos à sua consciência.
a sua consciência de ódio, a sua consciência de egoísmo, a querer revidar algum mal que aconteceu aqui no plano material. Então, será como, né, que a gente vai reagir, como é que a gente vai passar? Eu só digo uma coisa, assim, a gente precisa confiar que a gente está fazendo o nosso melhor, que a gente, a cada dia que a gente aprende um pouco do Evangelho, a gente tem uma luzinha a mais. Sabe aquelas luzinhas de Natal? Vamos pensando que uma luzinha de Natal só não ilumina muita coisa. Mas quando a gente junta um monte de luzinha que vai se acendendo, né, ela começa a fazer uma claridade muito melhor. A Marilu mandou aqui: a vida continua após o desencarne e levamos conosco as nossas dores morais, também de acordo com a nossa aceitação ou não do que tivermos que passar. E com a eutanásia ou o suicídio, perdemos a oportunidade de, através da dor, o nosso burilamento espiritual. Isso mesmo, Marilu, obrigada pela sua contribuição. E é justamente isso, existe um período, né, que muitos de nós pode ter no nosso momento do desencarne, daquele que muitos olham como sofrimento, mas que a gente precisa olhar como um momento de depuração, um momento de análise, onde a gente vai ter o tempo de estar pensando naquilo que eu fiz, um tempo de estar avaliando o que eu aprendi, o que eu errei, será que eu posso ainda conversar com alguém, pedir desculpas, fazer alguma coisa? Então, essa história é interessante, que eu também, pesquisando, me lembrei do livro Obreiros. Cadê? Tá errado aqui. Vou virar para cá. Né? Do livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 18, onde fala do desencarne do Cavalcante. E nesse é um capítulo lindíssimo que descreve o sofrimento que ele está passando no leito de morte. Ele tem problemas no intestino, toda a parte intestinal está toda infectada, ele já está sangrando muito, não tem mais como ele viver de maneira nenhuma, assim, pelo corpo. E os obreiros, né, estão ali ó, do lado dele, tentando, o Bonifácio e o Jerônimo estão ali do lado, tentando ajudar ele a fazer o desenlace espiritual, né, para realmente ele ter a passagem que estava sendo esperada que acontecesse. Mas ele estava num momento de tanta reflexão, de tanta angústia, porque ele... E aí ele pediu a ajuda de um padre, ele pediu a ajuda de uma freira ou de uma pessoa religiosa para poder ajudar ele a achar a ex-mulher dele. Porque a ex-mulher dele tinha traído ele, trocado ele por um outro homem, mas que com aquele momento de reflexão que ele teve durante ali o corpo dele já fedendo, já não tendo como ser salvo, ele teve aquele momento para pensar na história da vida dele e ver que realmente a mulher dele tinha abandonado ele e trocado ele por outro homem porque ele não tinha cumprido com seu papel de esposo. Ele tinha prometido que iria cuidar dela, que iria amá-la e respeitá-la, mas ao invés disso ele dedicou a sua vida inteira somente à religião. Ele era fervoroso na religião, ele tinha uma sede de encontrar a luz e ele abandonou a esposa, abandonou aquele compromisso que ele tinha definido para ele de que iria viver feliz com a sua esposa. E nesse momento de reflexão, ele viu que ele estava errado, ele queria ter oportunidade de pedir perdão para ele não carregar aquela culpa que ele tinha percebido que ele tinha. Só que aí, durante aquela conversa mental que ele tinha e a fala dos obreiros é que ele não sabia que a ex-esposa dele tinha sumido e ele não sabia que ela também já havia desencarnado um ano antes. E os obreiros tentavam fazer com que ele descansasse, que ele dormisse, para que eles pudessem mostrar para ele, né, tranquilizar o espírito dele para que ele pudesse fazer o desencarne.
E ele não, ele queria ficar, ele estava pegando todos os últimos suspiros dele para ficar preso ao corpo para resolver aquilo. Então, os obreiros pediram que fosse trazida a ex-esposa dele, para ele poder ter a oportunidade de ver a alma da ex-esposa, mas nesse momento também que foi aberta essas faculdades dele olhar os desencarnados, ele também viu que no hospital existiam vários espíritos vampiros ligados a outras pessoas que estavam muito doentes, mas que estavam sendo perturbadas. Mas ele teve a oportunidade de encontrar com a ex-esposa dele, onde ele quis pedir perdão, e ela também pediu perdão, porque ela também se sentia culpada por ter por ter traído ele. Então, o relato é um texto muito bonito. E só depois disso é que ele estava mais tranquilo. Só que, antes disso, ainda quando ele estava conversando com o padre, pedindo para o padre achar a esposa dele, o médico já tinha decidido que provavelmente iria fazer eutanásia nele. E aí, depois que aconteceu essa descrição, né, do encontro dele com a ex-esposa, o médico chegou e ele já estava... Mas ele achava que a esposa dele estava viva. Então, o médico chegou e ele começou a falar, viu, ela veio aqui, ela está muito doente, cuida dela. E olha quanto tem gente doente aqui, um monte de... Aqui está parecendo um lugar de loucos. Então, ele estava descrevendo já o plano espiritual, porque ele já estava naquele momento de passagem. E aí, o médico resolveu aplicar nele a medicação do descanso, que ele chama assim no livro. Então, aplicou uma injeção nele para que ele morresse e logo ele morreu. Só que essa medicação é tão forte que isso atinge até o próprio perispírito, deixando com que ele ficasse com o espírito dele preso ao corpo. Durante 20 horas, os obreiros tiveram que fazer o trabalho de desenlace espiritual, porque o sistema nervoso central dele tinha sido tão afetado que ele não conseguia se soltar, o espírito não conseguia desenlaçar do corpo para voltar para o plano espiritual. E depois de 20 horas eles conseguiram, mas ele estava muito debilitado, não estava consciente, mas ele foi conduzido para um abrigo onde ele foi cuidado. E aí a história continua no capítulo 19. Quem tiver interesse de ler, tá no capítulo 18 a história. Então, assim, o quanto mesmo que esse momento ele estava sofrendo muito, mas assim, por mais que o médico aplicasse a eutanásia, ainda foi possível que ele conseguisse, através dos obreiros espirituais, né, conseguisse se reconciliar com a esposa. E quantos de nós ou daqueles, né, que precisam se reconciliar com alguma coisa, com a sua própria consciência, né, porque a culpa está dentro da nossa consciência e a gente precisa ter uma oportunidade de se reconciliar, quantos de nós precisamos desse tempinho de sofrimento? E aí, uma vez eu ouvi uma psicóloga conversando comigo e ela falou assim, poxa, não fica não tentando sofrer, sofre porque é o momento que você precisa para deixar as coisas da sua consciência virem à tona, você se liberar de alguns sentimentos, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções, tá ligado no nosso ego. E muitas das vezes a gente precisa desnudar isso, né? Tirar essa casca para a gente realmente olhar o que está por baixo, como é que eu posso melhorar. Então, às vezes a gente precisa de um momento, vamos dizer assim, um sofrimento pré-morte, para a gente realmente, ainda enquanto vivos, para a gente realmente passar por esse momento de reflexão, entender o que a gente pode mudar no nosso comportamento, como que a gente pode sair desse momento de reflexão um pouco melhores, né? Porque a gente tem essa questão da realidade do ego, que é uma realidade que pensa que existe a morte e que existe a decadência. E aí, nesse processo de morte e decadência, muitas das pessoas, talvez por egoísmo, talvez
por vaidade, querem ter a opção de terminar com a sua própria vida, porque não querem sofrer, não querem passar por aquele momento que nós acreditamos que é um momento de purificação, que é um momento de realmente em que a nossa alma está olhando a existência como um todo, porque quando a gente pensa direito, nós não somos um corpo que temos uma alma, nós somos uma alma que estamos em um corpo. Né? Então, como a gente tirar essa ideia da separação e do isolamento do ego e trazer para aquela ideia da conexão da alma? Aquela ideia realmente de que, não, eu vou deixar, como se fosse deixar minha mochilinha que está pesada, que está sofrida, porque o corpo não está mais aguentando, então eu vou deixar minha mochilinha e vou passar para o plano espiritual e continuar a minha existência. Realmente trazer aquela energia do espírito para ainda o meu raciocínio aqui no corpo e fazer essa transição com fluidez, né? Vamos pensar assim. Porque, na verdade, a gente precisa, como espíritos, como espíritas, mas como espíritos principalmente, nos basear no amor, né? Porque é a lei do amor que rege a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida espiritual. E não o medo, que na verdade o medo é uma questão do ego, o medo do desconhecido. Para onde que eu vou? Será que eu vou sofrer? Eu não quero sofrer, não quero que o meu corpo sofra, eu não preciso passar por isso. Não, a gente precisa olhar que o nosso espírito, que nós, como espíritos, precisamos sim passar por isso. Realmente, precisamos mesmo olhar esse momento como um momento de bênção. E a gente está aqui, Melissa, seja bem-vinda, tá? Então, essa foi a reflexão que eu trouxe para hoje, e a gente olhando assim olhando também outra fonte aqui no Consolador, ele fala muito seriamente, né, quando pergunta se a eutanásia é um bem ou é uma moléstia incurável, ele fala: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. Como eu falei no começo, né, que muitas vezes a pessoa olha como caridade para que a pessoa não sofra. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Então, existem vários casos, se vocês quiserem procurar na internet, de pessoas que sofreram a experiência de quase morte. Eu estava vendo, para me preparando aqui, de um menino novo que ele estava fazendo uma aula de educação física nos Estados Unidos e ele caiu desmaiado. Mas, na verdade, ele tinha morrido, o coração dele parou por 20 minutos. E os médicos fizeram de tudo para reviver ele durante 20 minutos, até que do nada ele voltou. E ele foi operado porque ele tinha um problema no coração. E esse problema no coração fez com que ele ganhasse uma nova vida, porque realmente ele passou, era o dia do aniversário dele, então ele ganhou uma nova vida e sem nenhuma sequela. Ou seja, 20 minutos o cérebro sem receber oxigênio, não era para ficar sem sequela? Pela ideia dos homens, pela ciência, ia ter algum problema, e ele não teve, ele leva a vida dele normalmente. Então, esse é o nosso recado, a gente realmente confiar, acreditar de que qualquer sofrimento, por mais pesado que seja, tem um motivo. Mesmo que a gente não saiba qual é, confia, tenha fé, tenha amor e passe por esse momento. Tanto um momento do seu parente, onde você vê que a pessoa está sofrendo, quanto um momento seu.
É um momento que você precisa dessa purificação, tá bom? Melissa, eu vou colocar o seu número aqui para você receber, tá bom? Então, a gente vai passar para o próximo momento, que é o momento onde a gente vai fazer a leitura do livro Pão Nosso. Hoje vocês vão se enjoar um pouquinho de mim. O que eu vou fazer agora, eu vou compartilhar com vocês, a gente vai fazer a leitura do Pão Nosso, para depois a gente passar para as nossas vibrações. Então, deixa eu achar onde está o Pão Nosso aqui. Tem tanta coisa aberta. Peraí que eu vou achar. É aqui. Meu Deus. Aqui, achei. Pronto. Acho que vocês estão vendo aí, né? O item 7, a semente. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Em Paulo, Coríntios 1, 15 a 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel da sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório. Alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula, que lhes dá trigo ao pão de cada dia, e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase por representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Muito bom aqui a questão da gente observar que as pequenas ações que nós mesmos podemos fazer em prol da evolução do nosso semelhante, da humanidade, de nós mesmos, é muito importante. O que ele fala, né? Da semente pequenina, que na verdade alimenta todos nós, né? Umas maiores, outras menores, aquelas sementinhas de melancia, sementinha de trigo, ele fala aqui, porque o trigo faz tanta coisa, né? Dá tanto alimento pra gente, então aquela sementinha minúscula, que parece tão desprezível, né? Porque parece que não é nada, mas se ela cai num local fértil, num momento que ela pode florir, num local onde ela pode crescer, ela vai nos trazer alimento e vai alimentar a todos nós, né, todos os nossos corpos que precisam desse alimento material. E qual é aquele alimento moral que a gente precisa e que muitas vezes a gente não recebe da pessoa mais próxima da gente, ou muitas vezes nós não damos para a pessoa mais próxima da gente. A gente não consegue dar um sorriso, a gente não consegue dar um abraço, a gente não consegue dar um toque, um carinho. A gente não consegue, talvez uma palavra amiga
5 minutos de conversa, um ouvido amigo, onde a gente pode fazer diferença para aquela pessoa que está precisando perto da gente. E a gente realmente pode fazer aquela pessoa florescer, porque é uma semente que parece sofrida, que parece minúscula, mas que precisa de um lugar fértil, precisa de talvez água, um solo apropriado, e pode encontrar na gente uma mão amiga, uma palavra de incentivo. Então, o quanto que a gente precisa para nós mesmos, né? Porque nós também aprendemos muito nesse processo de auxiliar, porque a gente olha com outros olhos o problema do outro e com compaixão, né? Aqui eu estou convidando a gente a fazer isso com compaixão, de olhar o quanto que essa complexidade humana, a gente estava falando, né, de emoções, sentimentos, o ego, o quanto isso faz a gente sofrer muitas vezes, e que a gente trazendo um outro olhar, a gente pode ajudar esse irmão que está precisando, ou a gente também aceitando o outro olhar do outro, de quem está próximo da gente e quer nos ajudar, muitas vezes a gente adapta a nossa visão e a gente sofre menos. Então, eu estou aqui convidando a gente a olhar dos dois lados, né? Nós como aquele que oferece uma mão amiga e nós como aquele que recebe uma mão amiga, né? Na humildade de saber ouvir, na humildade de receber e também na humildade de dar, de olhar, de ter o olhar, né? Os olhos, na verdade, do coração para acolher. Então, terminando com essa nossa reflexão, eu queria chamar o Ronaldo para vir fazer as nossas vibrações. Agradeço a todos vocês pela paciência de me ouvir hoje. Me ouvindo, Ana? Estou te ouvindo. Ok, então vamos lá. Depois de todos esses ensinamentos, vamos procurar nesse momento se ajeitar aí, cada um no seu lar, de uma maneira mais confortável, buscando a paz, a serenidade em seus corações, lembrando que vibrações são os nossos melhores sentimentos em forma de oração. E nesse momento a gente pede, diante de tudo, as bênçãos do nosso Pai, envolvendo o nosso lar, nosso ambiente doméstico, com muita paz, muito amor e muita luz, através dos ensinamentos de Jesus, limpando todas as miasmas, todas as energias negativas que possam existir dentro do nosso lar. Envolvido que estamos, buscando a sintonia com o alto, vamos vibrar nesse momento muita paz, muito amor e muita luz, esse nosso planeta abençoado, palco das nossas provas e expiações, escola para nossas almas, que Deus nos matriculou para que possamos crescer e evoluir em direção a Ele. Vibramos também por todos os países que se encontram em guerras, conflitos ou lutas de qualquer natureza, para que seus governantes possam promover a paz, o amor e a fraternidade entre seus povos. Vibremos pelo nosso Brasil, coração do mundo, com a nobre benção de ser a pátria do Evangelho. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos pronto-socorros, muitos deles padecendo dores e sofrimentos lastimáveis, muitos desenganados pela medicina. Mas sabemos que a misericórdia do Pai alcança a todos e que o Senhor, Pai Todo-Poderoso, dê a cada um, conforme o seu merecimento, o remédio, o lenitivo, o bálsamo que vai aliviar suas dores e seus sofrimentos, consolando todos os seus familiares também. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz aos nossos irmãos de idade que se encontram nos abrigos, nos asilos, nas casas de repouso, ou até mesmo dentro dos seus lares, mas esquecidos dos seus familiares, muitos abandonados pela sociedade. Mas sabemos, Senhor, que nenhuma de tuas ovelhas jamais será perdida. E pedimos nesse momento que o Senhor console seus corações, arrancando a solidão, arrancando a tristeza e a dor que possa existir dentro deles, trazendo paz e serenidade aos seus espíritos. Vibremos pelos nossos jovens, esperança da nossa humanidade, para que mãos abnegadas possam guiar através dos
os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, de regeneração, através da caridade, do amor e da fraternidade. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram presos às drogas, aos vícios, à violência. Pedimos, ó Pai, que a luz do nosso Mestre Jesus envolva os seus corações, arrancando dos seus corações a raiva, o ódio, o rancor, para que eles possam ser substituídos por sentimentos de amor, de bondade, de perdão, de entendimento e de fraternidade. Vibremos também por todas as suas vítimas. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram, Senhor, presos nas delegacias, nas penitenciárias, presos cuja sua liberdade foi cerceada pelos crimes que ele cometeu. Que o Senhor abençoe a todos, envolvendo com muita paz, muito amor e muita luz. Vibremos, Senhor, pela implantação do Evangelho do Cristo em todos os lares. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz ao nosso lar, nossa família, aos nossos parentes que se encontram do nosso lado, aqueles parentes que se encontram distante de nós, aqueles parentes que partiram e deixaram saudade nos nossos corações. Principalmente aqueles parentes que têm uma maior dificuldade de relacionamento. Para que a luz do nosso Pai Maior envolva o nosso ambiente doméstico, trazendo paz, trazendo serenidade, paciência, entendimento e fraternidade. Vibremos, Senhor, pela união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos por todas as instituições de caridade que acolhem e auxiliam esses nossos irmãos de rua, que não têm um teto para dormir, nem sempre tem comida à mesa, nem sempre tem alguém que possa consolar, que possa conversar, que possa contar todos os sofrimentos, tirar de seu coração todas as amarguras. Que o Senhor abençoe essas instituições e irmãos que fazem essa caridade. Vibremos pelos nossos irmãos que partiram desse mundo, esquecendo, sem saber que existe uma vida espiritual, para que a equipe dos benfeitores espirituais possam recebê-los com muito amor, com muito carinho, com muita fraternidade, auxiliando e amparando a todos. Vibremos também pelos nossos irmãos que partiram desse mundo pelas portas do suicídio, para que a luz do nosso Pai Maior conceda nova oportunidade para que Cristo eles possam dar sentido às suas vidas. Vibremos também pelos nossos irmãos, aqueles irmãos que se encontram no mundo das drogas, da violência, no mundo dos vícios. Que a tua luz maior envolva a todos, ajudando a sair dessa situação. E vibremos pelos nossos irmãos que estão no umbral, na cruz, no vale do suicídio, nas trevas, nas zonas abissais. Que a equipe de amor de Nossa Mãe Maria, Nossa Mãe Santíssima, envolva a todos com a luz do Cristo, fazendo ascendência aos corações, o amor, o perdão, o entendimento, o arrependimento, que vão dar para eles nova oportunidade para crescer e evoluir em direção ao Pai. E finalmente vivemos por todos nós, teus filhos, ó Pai, para que o Senhor nos envolva com teu infinito amor e tua infinita misericórdia, ajudando-nos a ser pessoas de bem, ajudando-nos a compreender os ensinamentos do Cristo, vivenciando na nossa vida todo amor, todo entendimento, toda fraternidade, que a gente possa ter tudo isso com nossos irmãos de jornadas. E nossos atos, nossas ações, nossas palavras sejam sempre carregadas de amor, carregadas de bondade, carregadas de respeito, de tolerância e fraternidade. Pai, dando-nos força, ânimo, saúde e disposição em nossa vida para vencer as vicissitudes do mundo com a luz do Cristo falando em nossas almas, hoje, agora e sempre. Assim seja. Marilu, pode abrir o seu microfone e fazer a prece final. Ok. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Não está falhando, né? Não.
Então, tá. Então, Pai misericordioso, Jesus, mestre e amigo, queremos externar a nossa gratidão eterna por essa noite, pelos grandes aprendizados que tivemos nessa doutrina maravilhosa, que tanto nos ajuda a sermos um pouco melhores a cada dia. Os aprendizados, dando sempre o nosso melhor, ajudando o próximo com o coração cheio de amor. E tenhamos o olhar a todos aqueles que necessitam de nossa ajuda, sempre um olhar de amor e de carinho. Para que possamos seguir no nosso caminho da evolução espiritual, sabedores das nossas dificuldades, mas que servem de lenitivo para o nosso burilamento espiritual sempre. Possamos continuar unidos nesse mesmo propósito de estudar o Evangelho de Jesus, para que possamos também aplicá-los, dizer àqueles que chegam para nós precisando de uma palavra de conforto e que tenhamos em nossos lábios as palavras simples, singelas e certas em todos os momentos. E agradecendo, Pai, pela saúde de todos nós, peço mais uma vez, Senhor, que o Senhor derrame sobre todos os lares desse planeta as suas bênçãos de amor e fraternidade, para que continuemos a nossa vivência sempre baseado no amor ao próximo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre todos que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra e deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de conhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia e o vosso grande amor. Pai, dá-nos forças de alcançar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a tua divina e santíssima imagem. Que assim seja em nome de Deus e em nome de Jesus. Obrigada, Maria Dô. Bem, pessoal, a gente está terminando a nossa reunião. Agradeço a presença de todo mundo. E fica o convite para a semana que vem, o mesmo link para aquelas pessoas que queiram, pode passar para outras, trazer quanto mais gente a gente tiver nessa corrente de amor, melhor. Beijo a todos, até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Tchauzinho. Deus. Boa noite.